Olá, queridos amados irmãos, graça e paz a cada um de vocês, sejam todos muito bem-vindos. Que alegria poder nos encontrar mais uma vez aqui em nosso canal para juntos meditar, refletirmos sobre a palavra de Deus. Hoje, nessa segunda-feira, estamos então vivenciando a 27ª semana do Tempo Comum e a liturgia de hoje nos propõe para a nossa reflexão o Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículos de 25 a 37, que vai nos narrar o seguinte: Naquele tempo, um doutor da lei se levantou e, querendo experimentar Jesus, perguntou: Mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? Ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento, e teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Respondestes corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus retomou: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso um sacerdote estava passando por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com o levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano, que estava viajando, chegou perto dele, viu e moveu-se de compaixão. Aproximou-se dele, tratou-lhe as feridas, derramando nela óleo e vinho. Depois colocou-o em seu próprio animal e o levou a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pagou 2 denários e entregou-os ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, pagarei o que tiveres gasto a mais. Na tua opinião, perguntou Jesus, qual dos três foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze tu a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos e amados irmãos, a liturgia de hoje, então, nos enriquece e nos ajuda a podermos refletir, a meditar sobre uma atitude que, de fato, faz parte da nossa vida, um questionamento que nos provoca em determinado momento da nossa existência. O para que eu vim ao mundo? Para onde eu vou? Que caminho eu devo seguir? O que eu faço da minha vida? E é justamente essa a pergunta, esse o interesse desse doutor da lei, que hoje, então, diante de Jesus, vai perguntar: Mestre, que caminho, o que eu devo fazer para poder, então, herdar a vida eterna? E Jesus, ao invés de dar uma resposta pronta e acabada, vai então provocá-lo, ou seja, vai interrogá-lo, vai trazê-lo à reflexão, para que ele dê a resposta. E pergunta: olha, como está escrito na lei? Como você entende? E aí então ele vai dizer: olha, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, todo o teu entendimento, toda a tua força e ao próximo como a ti mesmo. E Jesus então percebe que esse doutor da lei, ele não está distante, né, da salvação. Mas ele mesmo querendo lhe colocar Jesus à prova, ou seja, aprofundar ainda mais questionamento, ir a fundo diante daquilo que era o propósito dele, de colocar então ali Jesus numa situação insegura, ele então vai perguntar para Jesus: E quem é o meu próximo? E aí então Jesus narra para nós essa belíssima parábola intitulada de O Bom Samaritano. E onde então tem uma pessoa que foi então ali abordada por assaltantes, foi roubada, espancada, deixada quase morto. E pela situação ali, passa no mesmo lugar uma autoridade religiosa da época, um sacerdote que com certeza estava vindo do templo, mas quando ele vê aquele homem caído, ele atravessa do outro lado e segue em frente.
E aí, de novo aparece um outro homem no caminho, um levita, mais um do templo, mais uma autoridade religiosa da época. E ali então passa, vê aquele homem caído e atravessa do outro lado e vai embora. E por último então passa um outro homem que é da Samaria, é um samaritano, que está ali no seu animal, com certeza seguindo viagem, o seu trajeto, o seu percurso, que observa aquele homem caído e sente compaixão dele. Coloca no animal, cura, né? Passa óleo, vinho na ferida, para poder então tratar, curar desse homem espancado. E ali então ele resolve levar esse homem a uma hospedaria, onde iria ali descansar e esperando ele se recuperar. Mas no dia seguinte, ele então paga 2 moedas ao dono da pensão e diz: olha, o que você gastar a mais, eu na volta eu vou pagar, mas cuide dele para mim. E aí Jesus então lança a grande pergunta mais uma vez: quem dos três foi o próximo desse homem? E é muito interessante, né, essa parábola, porque, ora, as autoridades religiosas, né, tanto o sacerdote quanto o levita, eles então estão preocupados com a questão do puro e impuro. Por quê? Uma pessoa caída, espancada, sangue, tudo isso ia deixar ele de forma impura. Ou seja, a religião em si, ela vale mais, né, em teoria, em palavras, do que em atitudes. Agora, ao contrário do samaritano, que é uma pessoa que não vai ao templo, mas por quê? Porque ele não quer? Não, porque infelizmente ele é tratado como impuro, e o samaritano então entrar no... Ixi, impossível isso. Mas é aquele que age de misericórdia, aquele que age como Deus com certeza agiria diante dessa pessoa que está à beira da morte. E ainda mais, Jesus aprofunda ainda mais. Se o início da pergunta, Jesus então, ele pergunta para o Jesus, melhor dizendo, né? Quem é o meu próximo? Agora, no final, Jesus repete a pergunta: e quem foi o próximo do homem? Ou seja, meus queridos amados irmãos, a nossa vida, o importante para nós não é saber quem nós temos próximo a nós. Por quê? Na época de Jesus, os próximos eram o quê? Aquelas pessoas do vínculo sanguíneo, os parentes e as pessoas, né, do templo. Os demais, todos ficavam exclusos, né? Não fazia parte, então, não era próximo daquelas pessoas. Aí Jesus então muda, porque a misericórdia de Deus nos leva a agir adiante daquilo que a lei muitas vezes exigia, só que não cumpria, não fazia o seu papel. E assim então, Jesus pergunta quem é o próximo daquele, aquele que agiu de misericórdia. Ou seja, quem é o meu próximo? Quem é o próximo dele? Ou seja, eu estou próximo das pessoas que estão necessitadas? Aquele que passa então ali pedindo um alimento. E olha, nós estamos vivenciando um tempo difícil. Após então aí sairmos dessa pandemia, quantas pessoas, né, nós temos e encontramos passando fome, necessidade nas nossas paróquias? Qual o número de cesta que nós então distribuímos para ajudar os nossos irmãos necessitados? Aumentou em muito o número de pessoas, ou seja, estamos passando por um tempo difícil e que nós precisamos de fato colocar em prática essa religião para poder ajudar os nossos irmãos e também sermos próximos dele, porque é assim que nós vamos então conseguir alcançar a herança eterna. E na primeira leitura de hoje, Paulo também, ele escreve aos Gálatas, e a comunidade está passando também por conturbação, por quê? Estão se desviando dos caminhos do Senhor, estão deixando-se persuadir por outros líderes que estão pregando um outro evangelho. Por quê? Para os judeus que se converteram ao cristianismo, para eles, as pessoas que se quiserem de fato herdar a herança, a vida eterna, elas têm que viver
a prática da lei, ela tem que ser circuncidada. E Paulo vai dizer que não, é a fé. A fé em Jesus ressuscitado. É isso sim que nos leva à presença de Deus, à morada eterna. Então, meus queridos amados irmãos, como o salmista de hoje, ele nos convida a rezar, o Senhor se lembra sempre da aliança e que nós possamos também herdar essa aliança, a qual então Deus fez com a humanidade, entregando o seu Filho, que se entregou por amor a cada um de nós como sacrifício, nessa aliança com Deus, que nós possamos então crescer no amor, nos tornando próximo dos nossos irmãos, sentindo compaixão. É isso sim que vai dar sentido à nossa vida e principalmente vai nos fazer chegar à morada eterna. Não por nossos méritos, mas pela graça e a misericórdia de Deus. Portanto, meus queridos amados irmãos, peçamos ao Senhor que nos ajude a podermos então sermos próximos dos nossos irmãos, principalmente os mais necessitados. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigado a você, meu querido amado irmão, que nos acompanha aqui no nosso canal. Que você me ajude também a evangelizar, fazer com que essa palavra de Deus alcance os corações necessitados. E assim, com certeza, nós iremos transformando pouco a pouco essa nossa realidade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço fraterno a cada um de vocês. Até o próximo vídeo, se assim nos permitir. Espero por você. Até lá.